A Bíblia diz: uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Você acredita nisso? Vamos fazer uma autoanálise. Quero pegar aqui como exemplo o pastor Robson Lázaro, que perdeu o seu corpo em um trágico acidente. Já de antemão, eu quero te dizer que ele não perdeu a sua vida, tá? Opa, irmão querido. Como assim? Ele ressuscitou? Vocês precisam aprender as mensagens do nosso profeta. Não há morte para a vida. Vida é vida e morte é morte. Elas são distintas uma da outra. Vida é para sempre. Essa é a essência da vida. A abundância. Lembra do que o nosso profeta disse? Vim trazer vida, vida em abundância. Já a morte, ela não tem o poder sobre a vida. Para ser mais claro, a vida é o espírito, a morte é a condenação, ou seja, só após a condenação do espírito, a morte tem o controle sobre a essência desse espírito. Então, Robson morreu? Não. Ele vive. O nosso Pai, que és digno, já está preparando uma nova etapa para esse espírito. E afinal de contas, como todos relatam da sua família, seus familiares, que ele era um rapaz espetacular, independentemente da religião. O espírito não morre, ele retorna a um novo momento, em um novo corpo. Precisamos entender que o nosso Pai faz tudo perfeito. Se você entender verdadeiramente as mensagens do nosso profeta, aquele que você chama de Jesus, que não é, pois é, quando você entender suas mensagens, você vai entender o segredo da vida e da morte. Quando eu digo isso, muitos pensam que eu estou ligado com a religião dos espíritas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Você precisa mergulhar nas mensagens que passou o nosso Yahushua, o nosso profeta. Se você não mergulhar profundamente nessas mensagens para você entender, você não vai saber a profundeza de tudo isso. E você vai ser simplesmente um mero religioso que fica ali por cima das mensagens. E o que ele quer de nós é que sejamos mais sábios, tenhamos sede de justiça, que você vá mais fundo, mergulhe na essência dessas mensagens, para você entender, assim como os seus discípulos entenderam. A maioria dos discípulos vieram entender depois da sua morte. É que eles vieram entender verdadeiramente o que ele quis dizer. Poucos foram os que entenderam antes. Um deles foi Judas, que tinha uma mente mais aguçada, um espírito mais aguçado. Mas o que nós queremos é verdadeiramente mergulhar nesse universo do nosso profeta e entender verdadeiramente as suas mensagens. E você só faz isso com sede de justiça. Tá? Então não pense que isso aqui tem alguma coisa a ver com espiritismo. Tá? Se você tem esse conceito, é porque na realidade você não sabe nem o que se trata o nosso espírito. Nosso espírito não tem nada a ver com religião. A religião, ela prende, ela condena o nosso espírito. Ela proíbe. E o nosso espírito, ele é livre. É totalmente diferente de tudo isso que você vê na religião. Então, esse jovem, ele não morreu. A essência dele continua. E o Pai já está preparando tudo novo, algo novo. Não sabemos o tempo, quando, como será, mas ele é perfeito para fazer. Então, os familiares, eles
não tem que se confortar naquela palavra de que Deus guardou. Não. O nosso Pai, Zeus, não guarda ninguém. Ele não tem o poder de guardar. Zeus não tem esse poder. Mas o nosso Pai, que estás nos céus, Criador do universo, de todos os cosmos que nos envolve, Ele sim tem o poder de te dar um corpo e também recolher esse corpo quando assim Ele não é mais capaz de segurar o teu espírito. Aqueles que perdem o seu corpo através de um acidente como esse, não pense você que o nosso Pai guardou essa vida. Aquilo foi uma imprudência que ele cometeu. Mas apesar de todas as nossas imprudências como ser humano, o nosso Pai nos dá oportunidades com a nossa vida. Como já citei, a vida, ela é para sempre. Ela é para sempre. Seja ela livre ou condenada, mas a vida, ela não termina. Tá? Se você quiser entender mais sobre isso, nós podemos gravar um vídeo mais específico sobre isso. A vida, ela é para sempre. Essas pessoas simplesmente, ela se desintegrou desse corpo, porque esse corpo não havia mais capacidade alguma de manter aquele espírito. Então, o que o Pai faz? Ele renova, ele dá uma nova possibilidade. Nosso Pai, ele é perfeito, tá? Eu não estou aqui pedindo para que você acredite ou não. Mas se você é sábio o suficiente, se você já chegou a esse nível de sabedoria, certamente você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não chegou, você peça, que você vai alcançar. Tá? Mas não descarte a sabedoria. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Já deixem o seu like, compartilhe esse vídeo. Tá? Se inscreva se você não é inscrito para acompanhar novos vídeos por aqui. Forte abraço.